Fala, meu povo! Como vocês viram aí no título, vim trazer um vídeo para vocês de 10 coisas que eu acho que você deveria saber, caso seja do seu interesse começar no triatlon também, assim como eu fiz há 5 meses atrás. Bom, para quem está acompanhando o canal aí desde o começo, sabe que o começo do canal, né, essa saga toda foi muito pelo começo no triatlon, foi casada essas duas datas, né, quando eu comecei no triatlon eu comecei com o canal também, justamente para registrar toda a minha evolução, tudo que ia acontecer nesse processo e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, assim, agora que já tem alguns meses que eu tô nessa, eu fiquei reparando na quantidade de coisas que eu descubro a cada momento, assim, do triatlon e que não necessariamente me contaram ou não me deram tantos detalhes. Então eu achei pertinente fazer esse vídeo aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que estão seguindo o canal que têm o interesse de começar no triatlon. Então eu acho que vai ser útil e bora lá fazer essa listinha aqui. Muito provavelmente com o passar do tempo vão aparecer outras coisas, pode ser que eu faça outro vídeo desse, mas até esse momento eu tenho aqui uma listinha com 10 coisas que eu acho que você precisa saber. Então bora lá, começando com o número 1. O triatlon é um esporte caro. Galera, assim, é óbvio que, assim como tudo que você vai começar na sua vida, né, tem como você começar por baixo ali, né, não gastar tanta grana, de repente pegar algumas coisas emprestadas, quando for comprar alguma coisa, comprar sempre o produto de entrada, comprar coisa semi-nova. Mas de qualquer maneira, galera, assim, por serem 3 modalidades juntas, né, você vai acabar gastando uma grana, assim, que pra mim, na minha realidade, da minha bolha, das pessoas que eu converso, pra mim é uma grana grande mesmo fazendo tudo isso, assim. Então, como tem muita coisinha que você tem que comprar de equipamento e tal, ou arrumar, né, enfim, eu achei um esporte bem caro. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Vou deixar o link aqui, o videozinho tá aparecendo aqui provavelmente. Eu fiz um vídeo falando quanto eu já gastei até hoje no triatlon, até hoje não, até um mês atrás, porque agora já até gastei mais. Depois dá uma olhada nesse vídeo aí, vou deixar o link na descrição também. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai precisar de profissionais de saúde. Então assim, galera, bem semelhante ao ponto 1, se você não quiser, não precisa, é óbvio. Mas se você quiser ter um cuidado com o seu corpo, que você vai dar uma judiadinha no seu corpo, e principalmente se você busca alto rendimento, ou até quem sabe competir mesmo, fazer competições, né? É quase que impossível você não ter alguns profissionais de saúde ao seu lado, assim, tá? Então, vira e mexe, você vai precisar de um fisioterapeuta. Nutricionista nem se fala, né? Se você não cuidar da alimentação, hidratação, suplementação na hora da prova ou na hora dos treinos, não vai dar certo. Uma boa preparação física. Então, assim, gente, é óbvio que, né, assim como eu falei no primeiro ponto, tem como você tentar outras formas ou não ter essas coisas, mas um toque que eu te dou, caso você esteja buscando cuidar do seu corpo, praticando triatlon ou buscando alto rendimento, tenha bons profissionais de saúde ao seu lado, principalmente esses 3 que eu falei: preparador físico, nutricionista e fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta pode ser também algum médico do esporte e tal, eles obviamente não são equivalentes, né, galera? São profissionais diferentes, mas o que você precisa ali, que eu tô sentindo pelo menos, é um acompanhamento pra, tipo, você vai sentir muitas dorezinhas, assim, sabe? Então é legal você ter um físio ou um médico do esporte, uma médica do esporte te acompanhando, justamente para trocar essa ideia, falar, deu uma corridinha ontem, doeu aqui, doeu ali. Então, eu acho bem essencial aí, principalmente se você tem essa preocupação de cuidar do seu corpo. Número 3, o triatlon é um esporte com muitos detalhes, galera. Tipo assim, eu entrei no surf não tem tanto tempo também, né? Deve fazer uns 3 anos. E eu achava o surf já bem bizarro, assim, muitos nomes, e uns nomes diferentes, nome de equipamento, nome de manobra, sei lá, tem todo um dialeto de cada um dos esportes, né? Mas para além do dialeto, o que eu tenho achado do triatlon é que tem muitos detalhezinhos de muita coisa, assim, sabe? Como são 3 modalidades e as 3 modalidades misturadas, acaba que vem um universo de coisa que você tem que saber, enfim, muitos detalhes. Então a minha dica aqui
Quando você for começar, troca uma ideia com o seu treinador, assessoria, ou sei lá, com algum amigo que faz triatlo, uma pessoa que te inspirou e que tá te acompanhando. E tenta já desvendar um pouco do básico desses detalhes, sabe? Tipo, o que eu preciso saber da corrida? O que eu preciso saber da bike? Quais são os principais nomes de, sei lá, da bike, por exemplo? Tem coisa que eu não sei o nome até hoje, das peças, enfim. Então, saibam já que o triatlon é um esporte com muitos detalhes e, pelo que tá me parecendo, não para nunca de aparecer novas coisas para aprender, mas é isso, vamos aprendendo e tocando, né? Número 4, você não vai conseguir fazer muitas outras atividades físicas. Então assim, galera, essa era uma ilusão que até eu mesmo tinha, que não, eu vou conseguir manter minha musculação forte todos os dias e eu vou surfar e não sei o quê. Mas a partir do momento que você entra ali numa periodização de treino um pouco mais pesada, meu, é basicamente impossível. Eu não sei pra vocês, né? Mas pra mim, pelo menos, que sou CLT, tem que trabalhar, tem que cuidar da minha casa, tem que cozinhar, tem que lavar roupa, né? Tem que ter a minha vida de adulto e CLT, é quase impossível, assim, porque independente de qual distância você tá mirando no triatlo, e a gente vai falar disso, mas independente disso, é um volume de treino grande, assim. Então, já saiba que não vai ser impossível, mas vai ser difícil, assim, você, vou continuar jogando um futebol, vou continuar jogando um beach tênis, vou continuar pegando muito ferro na academia. Você pode até conseguir, assim, mas você vai fazer tudo meio mais ou menos, e foi isso que eu percebi pra mim, pelo menos. Então, uma dica que eu dou é tentar conversar com o seu treinador, assessoria, enfim, quem estiver te acompanhando, e falar algumas coisas que são inegociáveis pra você e tentar encaixar essas coisas. Então, pra mim, por exemplo, o surf é inegociável quando tem altas ondas. Então, isso já tá alinhado com o meu treinador e ele sabe que quando tem altas ondas a gente vai ter que fazer umas adaptações ali no treino do triatlo para eu conseguir surfar. Mas a musculação, por exemplo, que é um negócio que eu amo, eu já meio que entendi que não vai rolar eu fazer musculação todos os dias da semana. Hoje em dia eu tô fazendo tipo 3 vezes. E é isso, galera, tem que aceitar prioridades na vida e é assim que as coisas funcionam, né? Número 5. Fortalecimento, alongamento e mobilidade serão seus principais aliados. Galera, assim, até eu já dei uma pincelada no assunto nos pontos anteriores aí, mas, você vai dar uma judiada no seu corpo, assim, sabe? Você vai nadar, depois você vai sair dali correndo, você já vai pedalar, depois você já vai sair dali correndo e já vai correr, e tudo isso se alimentando de gel, de carboidrato. Então, assim, falar que não vai agredir seu corpo é bem utópico, assim, é ilusório, porque você vai dar uma agredida no seu corpo. Mas assim como eu tava falando dos profissionais, que tem como você fazer uma bela redução de danos aí, com o fortalecimento, o alongamento e a mobilidade, esses três, sem abrir mão de nenhum dos três, é a principal forma que você tem de proteger suas articulações, de proteger seus tendões. Enfim, a gente precisa de músculo para sustentar tudo isso, né? Principalmente esse volume todo de atividade física. Eu não sou profissional de saúde, não sou educador físico, não sou fisioterapeuta, não sou médico, mas eu tô sentindo isso muito na prática, sabe? Todas as vezes que eu não respeitei esses 3 pilares do cuidado com o corpo, fortalecimento, alongamento e mobilidade, ou eu me lesionei, ou eu fiquei muito com dor no corpo, assim. Umas dores, assim, de não conseguir levantar do sofá direito. E todas as vezes que eu respeitei isso muito bem, eu consegui treinar com altíssimo rendimento sem ficar sofrendo depois. Então, assim, eu não preciso ser um profissional de saúde para contar para vocês que, para mim, pelo menos, respeitar isso aqui tem sido o meu principal aliado e mirando uma vida longa aí no esporte. Então, fiquem com essa dica que para mim talvez ela é uma das mais valiosas aqui. Número 6. Existem diferentes distâncias no triatlo. Então, até pegando todos esses pontos que eu tô falando aí, né, sobre agredir o corpo e tal, pode variar bastante de acordo com os seus objetivos dentro do universo do triatlo, né? Existem as pessoas que só querem treinar as 3 modalidades, e aí tudo bem, que tem como você ter um volume de treino que se encaixa na tua rotina e, sei lá, tem como ter adaptações melhores se você tá pensando só em treinar, em praticar mesmo. Mas para quem quer entrar em competições, né, existem 4 distâncias oficiais. Oficiais, assim, mais comuns, tá? Não sei se é oficial ou não, mas é o sprint, que é 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km correndo. Esse é o sprint, é a modalidade menor, assim. Tem o super sprint, que é menor que ela, mas o sprint começa aqui como a mais comum, assim, menor. Depois vem o olímpico, ou standard, né? Mas, enfim, o olímpico é a nomenclatura mais conhecida,
que não curiosamente tem esse nome porque é a prova oficial, que está na Olimpíada e tudo mais. E a distância do Olímpico é 1,5 km de natação, 40 km de bike e 10 km correndo. Então essa é o Olímpico. Terceiro, meio Ironman ou 70.3, né? Aqui já é prova assim de distância longa, então aqui já vai ficando bem mais pesado. Aqui a gente está falando de 1,9 km de natação, então praticamente 2 km, 90 km de bike e 21 km correndo, uma meia maratona. Então, essa é o 70.3 ou meio Ironman, são as duas nomenclaturas que a galera usa. E por fim, o Ironman Full, que daí é o dobro disso, que é 4 km nadando, 180 km pedalando e uma maratona no final, 42 km correndo. Essas 4, galera, elas são as mais comuns no calendário do mundo do triatlon, assim, né? Quando você entra no calendário, você vê normalmente provas dessas 4 distâncias, e aí, às vezes, tem uma prova que é tipo ultra... teve esse final de semana, inclusive, na cidade que eu moro aqui, teve... ultra, esqueci o nome, mas é ultra além do Ironman, que é tipo, sei lá, 400 e tanto quilômetros de bike, é um bagulho bizarro, assim. E existe uma distâncias menorzinhas, assim, super sprint, que é mais pra, enfim, treinar ou pra quem tem essa brisa. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque a depender de qual é o seu foco de prova, muda também o volume de treino e vários pontos que eu tava falando aqui anteriormente. Então eu, por exemplo, hoje eu tô mirando no 70.3, que é essa segunda maior aqui dentre essas 4 que eu falei, né? E aí o volume de treino é bizarro, assim, galera. Eu tô falando de coisa de 3 horas de treino por dia, todos os dias da semana. Então não necessariamente tem que ser assim. Tem pessoas que gostam mais de esporte de explosão e menos de resistência, então fica nas provas de menor distância. Então é isso, vai da brisa de cada um aí, mas saibam que existem diferentes distâncias, você não precisa fazer um Ironman para praticar triatlo. E se você gosta de resistência, brigar com a mente, não sei o que, tem essas provas longonas, que é uma outra história diferente, assim, certo? Número 7. As provas são bem caras. Já que a gente falou aqui de prova agora, uma das coisas que eu tô sendo surpreendido e que eu não sabia é o quão caras são as inscrições nas provas, galera. Tipo assim, caro. Pra vocês terem ideia, um meio Ironman que eu fui fazer minha inscrição, eu tô pagando tipo R$2.000 pra participar da prova. Então é realmente caro, assim, e aí até corrobora com o primeiro ponto que eu falei lá, que o triatlon de modo geral é um esporte caro, né? Mas assim, dá pra entender também, tá, galera? Porque quando você chega numa prova dessa, que são 3 modalidades, uma galera precisa de uma infraestrutura muito boa, porque senão não vai funcionar, não vai ser uma prova legal, não vai ser uma prova segura, e não dá pra colocar esse monte de atleta em risco, então... só de ver a infraestrutura assim da prova que eu fiz, que eu só fiz uma até hoje, dá pra entender por que é caro, sabe? Mas fica aqui um ponto que é importante você saber caso tenha interesse em chegar a competir algum dia, né? Número 8. A natação, para a grande maioria das pessoas, é o terror. Conforme eu fui avançando assim nas conversas com a galera que pratica triatlon, fui vendo mais vídeos no YouTube e me informando mais, eu percebi, galera, o quanto a galera tem pavor da natação. É talvez o motivo de maior pavor do triatlon, assim. Eu acho que muito disso, pelo que eu venho percebendo, é que a maioria da galera treina em piscina, né? E o triatlon, as provas mais conhecidas, mais famosas, mais tradicionais, elas são todas em águas abertas. Então a maioria no mar... ou represa, lago, rio, mas a maioria no mar. Então, assim, tem muita gente que não tem experiência em nadar no mar e é um contexto completamente diferente da piscina. Tem ondulação, tem correnteza, tem bicho. Então, assim, galera, realmente... Eu acho que se você tem interesse de realmente entrar de cabeça no triatlon e você quer, né, entrar para alto rendimento, competir e tal, acho bom ir se acostumando com águas abertas para não ter o risco de treinar muito na piscina, chegar ali na hora da prova, ficar com pavor da natação e acabar dando uma travada, né? Outra coisa que assusta na natação, que eu senti isso na pele na minha prova, é que a galera se bate muito ali na largada. Então, como sai todo mundo nadando junto, ali é muita abraçada, eu tomei várias braçadas na cara, enfim. Realmente não é muito confortável e nadar em águas abertas requer um preparo diferente de nadar na piscina. Então, fiquem com isso também, caso vocês queiram aí chegar a competir e tudo mais. 9. O descanso é inegociável. Galera, esse aqui talvez seja o que eu preciso mais enfiar na minha própria cabeça, assim.
Meu, a gente... Por tudo que eu falei aqui, vai ficar claro pra vocês que é impossível você se manter saudável e manter seu corpo saudável sem descansar. E aqui, galera, eu tô falando descansar mesmo, assim. Ficar parado, com as pernas pra cima, dormir muito, dormir bem. Então, o nosso corpo ele não recupera se a gente não dormir, se a gente não descansar. Não adianta. Isso não só sobre esporte, mas sobre qualquer coisa. Quando você tá doente, a gente precisa dormir e dormir bem. E se você quer fazer um esporte de endurance, né, que é assim, alta intensidade, alto volume, e você quer se manter saudável, você precisa respeitar o sono e o descanso. Número 10, por último, mas nem um pouco menos importante e bem ligado ao ponto anterior, respeite os treinos leves. Galera, assim, existem profissionais e todos eles falam que tem que respeitar os treinos leves. O que eu tô querendo dizer aqui para quem não tá entendendo o termo, né? Dentro da periodização de treinos, existe um intervalinho ali que vão ter treinos muito leves, que é tipo fazer uma corridinha bem devagarzinho, nadar sem se preocupar com o ritmo, então só soltar o corpo. Só que tem muitas pessoas que acham que isso é meio besteira, inclusive eu achava um pouquinho no começo. Só que, galera, os treinos leves, eles são muito importantes, talvez, assim, arrisco dizer que tão importante quanto os treinos de alto rendimento, né? Porque, assim, além dos treinos leves eles serem importantes para compor todo o seu volume de treinos que você tem que cumprir ali, né? Os treinos leves, eles ajudam em outras coisas também. Por exemplo, nos treinos leves é bem ideal para você corrigir técnica. Então, assim, quando você tá nadando devagarzinho, dá pra você perceber o movimento que seu braço tá fazendo, como que tá a sua respiração. Quando chegar num treino que é pauleira, assim, você não vai ter tempo de prestar muita atenção nesses detalhes. Então, começa por aí já, que o treino leve ele é bem importante. Outra coisa, o nosso corpo, ele recupera ativamente, né? Quem nunca ouviu falar do termo aí descanso ativo? Que é basicamente, por exemplo, fiz um longão ontem de corrida, corri 20 quilômetros. Meu, no outro dia eu não preciso necessariamente, aí quem tá te acompanhando que vai te falar, né? Mas não necessariamente você tem que ficar o dia todo assim, tipo, meu, descansando absurdo. Você pode fazer um descanso ativo, que é basicamente, tipo assim, você correu 20 ontem na paulada, hoje você vai correr 3 devagarzinho, trotando assim. Isso serve para oxigenar o corpo, o fluxo sanguíneo. Então, assim, não vou entrar em termos técnicos, até porque eu não sei, mas eu também estou sentindo muito na pele o quão importantes são os treinos leves. Então, galera, acho que é isso. Vou passar um por um agora de maneira super rápida, só para lembrar todos os tópicos. O triatlon é um esporte caro. Você vai precisar de profissionais de saúde. O triatlon é um esporte de muitos detalhes. Você não vai conseguir fazer muitas outras atividades físicas, muito provavelmente. Fortalecimento, mobilidade e alongamento vão ser seus principais aliados. Existem diferentes provas e distâncias no triatlon. As inscrições nas provas são bem caras. A natação costuma ser o pavor de todo mundo, então foquem na natação. O descanso é inegociável e os treinos leves são tão importantes quanto os treinos fortes. Acho que é isso, galera. Assim, pensando em tudo que eu fui descobrindo, entendendo, isso foi, e aqui tô com 5 meses de triatlon, né? Foi o que eu entendi que fazia sentido contar para vocês, principalmente se você é uma pessoa que tem interesse em entrar no triatlon. Caso você tenha dúvida de algum desses pontos, fique à vontade para fazer um comentário aqui no vídeo ou me mandar no Instagram, sei lá. Podem me mandar aí que eu faço questão de responder. Como eu falei, não sou nenhum profissional de saúde, então, por favor, não levem ao pé da letra nenhuma dica, conselho que eu dei aqui. Eu falei muito pautado na minha própria experiência. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu gostaria muito de ter visto um vídeo desse quando eu comecei. Não achei no YouTube, agora estou fazendo um aqui. E se você gostou, por favor, deixe seu like, interaja aí com o vídeo, faça um comentário e tal. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. É isso. Em breve a gente tem outros vídeos aqui no canal. Um beijo.